Igreja. Amém. Vamos louvar o Senhor esta noite. Aleluia. Ele é digno de toda honra, de todo louvor. E você que está no seu lar, nos acompanhando nessa live, adore ao Senhor, ore ao Senhor, entregue ao Senhor mais um culto de adoração a Ele, amém? Vamos louvá-lo. Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome. Vamos louvar a canção Lindo És. Deus me alegria. Deus. Não é? Está no seu lar, louve o Senhor, se alegre na presença de Deus, amém? Aleluia, Jesus. És maravilhoso, Deus. Te bendizemos. Aleluia.
Glória a Deus. Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Todos estão no controle. Busquem o melhor para nós, Deus meu. Aleluia. Louvado seja Deus.
Ó Deus maravilhoso, ó Senhor, nós nos colocamos perante a tua face, ó Deus, para te agradecer, Senhor, mais uma vez, ó Deus, por tudo que o Senhor tem provido para nós, ó Pai. Agradece, ó Senhor, as portas que o Senhor tem aberto, as portas de emprego, ó Deus amado. Eu te agradeço, ó Deus, porque nós não somos merecedores, ó Deus querido, das tuas misericórdias. Mas nesse instante, Senhor, nós queremos ofertar a tua casa. Ó Senhor, demonstrando o nosso amor, nossa gratidão a ti. Ó Senhor, me abençoar, ó Deus querido, a cada irmão, cada irmã. Tem contribuído para que essa obra cresça, para que essa obra frutifique, ó Deus, que ela venha prosperar cada dia mais, Senhor, não para a nossa glória, mas tudo para a honra e glória do teu nome, Senhor. Essas bênçãos, ó Deus querido, eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Caminho do deserto.
Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Esse é o Deus que a gente confia nele. Deus de promessas, Deus de milagres, Deus que tem operado nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Jesus. E como é bom estar na presença desse Deus, louvando, exaltando e bendizendo ao seu santo nome. Glória a Deus. Aleluia. Se eu tivesse combinado com o ministério de louvor, não tinha dado tão certo. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre as promessas de Deus para nós. Abra sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, do capítulo 6. Nós vamos ler a partir do capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Glória a Deus. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo de número 15. Glória a Deus. Todos nós, irmãos, que conhecemos a palavra de Deus, nós vamos aprendendo que pela fé o Senhor tem feito promessas para nós, e que nós só podemos experimentar o cumprimento dessas promessas através da obediência, através de nós perseverarmos nos seus caminhos. E nesta noite nós vamos entender que o Deus da Bíblia é aquele que promete, mas é aquele que cumpre. Carta aos Hebreus, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 15. Vamos ler juntos ali, né? Fica melhor. Diz assim, ó: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos e ainda os servis. Versículo 11: e desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão,
visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei grandemente e te multiplicarei. E assim tendo Abraão esperado com paciência, diga assim comigo: alcançou a promessa. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor querido, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e pedimos, Senhor, para que tu venhas ministrar no nosso coração nesta noite o teu querer e a tua vontade. Cada um de nós que aqui estamos, ó Pai, estamos aguardando em Ti e nas Tuas promessas. Muitas vezes, Senhor querido, o inimigo luta para nós esquecermos aquilo que o Senhor falou para nós, a fim de que, Senhor, o desânimo tome conta do nosso coração e a gente venha desistir, ó Deus querido, daquilo que o Senhor nos prometeu. Mas o Senhor nos fez grandes promessas, Senhor, desde o dia que nós te aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. E essas promessas, meu Deus, vêm se cumprindo na nossa vida desde aquele dia, até o dia, Senhor, que tu virá para nos buscar, onde todas as promessas estarão sendo consumadas. Assim, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, nos ajude a perseverar nos seus caminhos, e assim, ó Pai, aguardarmos no Senhor e nas suas promessas. É o que nós te pedimos nesta noite e já te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, deixa eu fazer 3 observações nessa introdução. Primeiro, as promessas de Deus, elas sempre visam o nosso bem. Todas as vezes que Deus fez uma promessa para alguém dentro da sua palavra, Ele fez isso visando o bem desta pessoa. E no nosso dia a dia, conforme nós vamos conhecendo as Escrituras, nós vemos que as promessas de Deus sempre visam o melhor para nós. Agora, ao contrário disso, o adversário das nossas almas, ele tenta colocar em dúvida as promessas de Deus e a palavra do Senhor, para que assim a gente saia do centro da vontade de Deus e não experimente aquilo que de tão bom Deus tem para nós. Nós vemos isso já ali no Jardim do Éden, quando Deus falou algo para Adão e Eva, e o inimigo tentou colocar em dúvida a palavra de Deus, para que o primeiro casal, eles se afastassem daquilo que Deus havia falado. A artimanha do inimigo não mudou, ele sempre está questionando as promessas de Deus para a nossa vida. Em segundo lugar, na Bíblia Deus faz muitas promessas, mas principalmente para aqueles que o amam. Na Bíblia Sagrada existem promessas para toda a humanidade. A própria Bíblia fala que Deus faz com que o seu sol nasça para justos, mas também para injustos. Quantas pessoas que pela graça de Deus recebem a dádiva da vida? Quantas pessoas que pela graça de Deus são abençoados sem mérito algum? Muitas das vezes até virando as costas para Deus. Mas quando nós olhamos para a sua palavra, nós entendemos que aqueles que amam a Deus sempre podem desfrutar de algo mais. É semelhante a um pai que ele tem vários filhos, e digamos que um deles é muito obediente, guarda sempre tudo aquilo que o pai fala e tenta colocar em prática. Outro, pelo contrário, é rebelde à vontade do pai e não anda em obediência a nada daquilo que o pai fala. Não é que o pai vai amar um mais do que o outro. Por ser pai, ele ama os dois igual. Mas aquele que está em mais comunhão com o pai por causa da obediência, acaba tendo acesso a algo que o outro não tem. Porque geralmente a rebeldia, a desobediência, ela nos afasta da pessoa amada. Mas quando você ama alguém, você está em comunhão com ela, nessa comunhão você pode desfrutar de algo mais que aquele que está em desobediência, em rebeldia, não consegue desfrutar. Então, em primeiro lugar, as promessas de Deus visam o nosso bem. Em segundo, a Bíblia faz muitas promessas, mas principalmente para aqueles que amam a Deus. Por isso que existem tantas exortações na Bíblia para que nós amemos ao Senhor.
Terceiro, nós podemos confiar nessas promessas, porque Deus é fiel para cumprir. Queridos, nós estamos nos aproximando de mais um pleito eleitoral, de ordem municipal. E o que nós vamos ver nesse período, nesses próximos 2, 3 meses? Nós vamos ver muitas pessoas fazendo diversas promessas, e muitas delas até bem intencionadas, mas até para essas promessas existe uma coisa chamada limitação, porque o que os homens prometem, muitas vezes bem intencionado, muitos momentos eles não conseguem cumprir a intenção do seu coração. Outros se aproveitam da boa fé das pessoas para fazer promessas que ele nem tem interesse de cumprir. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos um Deus que sempre está preocupado em prometer, mas acima de prometer, Ele está preocupado em cumprir. Aleluia! Isso já é um alento para o nosso coração. E nesta noite eu quero rapidamente compartilhar com vocês alguns princípios sobre as promessas de Deus. O primeiro princípio está lá em Números, capítulo de número 23, versículo de número 19, onde nós aprendemos no primeiro princípio: Deus não mente, por isso podemos confiar quando Ele fala. Eu acabei de ler aqui o exemplo de Abraão, aquele que na sua velhice, já com 75 anos de idade, Deus aparece para ele e lhe faz uma promessa. E a promessa era que esse homem que não tinha filhos, ele seria pai de uma grande nação. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que Abraão, fisicamente falando, talvez ainda tivesse alguma condição de ter um filho, mas a sua mulher Sara, 10 anos mais nova que ele, tinha 65 anos, para ela, humanamente falando, já era impossível. E muitas das vezes nós nos deparamos com esse quadro na nossa vida. Deus faz uma promessa para nós, que aos olhos humanos é impossível essa promessa se tornar uma realidade. Mas o Deus da Bíblia é aquele que está acostumado a lidar com o impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. E quando ele apareceu para Abraão e Sara, ele disse assim: haveria, porventura, alguma coisa impossível ou difícil para Deus? Então, Números capítulo de número 23, versículo de número 19, nos diz que Deus não mente, e por isso nós podemos confiar nas suas promessas. Olha o que diz as Escrituras Sagradas: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou havendo falado, não cumprirá? Isso é Deus dialogando com Israel. E esse mesmo diálogo que Deus teve com Israel, Ele tem com a sua vida hoje, aqui, nesta noite. E Ele diz: será que eu falei alguma coisa sobre a sua vida que eu não poderia cumprir, que eu não poderia validar? Será que eu me arrependeria daquilo que eu falei acerca da sua vida? Não, irmãos. O primeiro princípio sobre as promessas de Deus é que Deus não mente, por isso podemos confiar quando Ele fala. Aleluia! Então que o seu coração nesta noite possa descansar no Senhor. E Deus fala, queridos, de diversas formas, fazendo promessas para nós, por visão, por revelação, por profecia, pela própria pregação da palavra. Muitas das vezes Ele fala em sonhos para nós, mostrando coisas que aos nossos olhos seriam improváveis. Muitas vezes Ele fala diretamente dentro do nosso coração, comunicando ao nosso espírito o seu querer e a sua vontade. Eu não sei como Deus falou com você, mas se Deus falou com você, guarde esse princípio: Deus não mente. E se Ele não mente, nas suas promessas nós podemos confiar. Em segundo lugar, o que pregamos são promessas do Pai, confirmadas pelo seu Filho. Isso estava na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 19 e 20. Ou seja, a Trindade,
O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em perfeita harmonia. Portanto, o que o Pai fala, o Filho corrobora, o Espírito Santo corrobora, para que aquilo seja realizado, para que aquilo seja uma realidade na nossa vida. E Paulo, quando ele estava ensinando a igreja de Corinto, lá na segunda carta, no capítulo de número 1, no versículo 19 e 20, ele disse o seguinte: porque o Filho de Deus Cristo Jesus, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim não, mas nele houve sim. Versículo 20: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então aqui o que nós aprendemos? Aprendemos que a Trindade trabalha para que as promessas de Deus, que Deus fez acerca da sua igreja, do seu povo, ou da sua vida como indivíduo, se cumpra. E no cumprimento desta palavra, desta promessa, o nome do Senhor é glorificado. Quando nós colhemos uma promessa de Deus, lógico que nós ficamos alegres, lógico que nós ficamos honrados, lógico que nós ficamos salmodiando quando Deus fala alguma coisa e traz aquilo à realidade na nossa vida. Porque a Bíblia fala que Deus, não é o homem, Deus chama à existência as coisas que não são, como se já existissem. Nós, os seres humanos, nós muito mal vemos o presente e olhamos e vemos no retrovisor um pouquinho do passado. Deus não. Deus, ele é atemporal. Deus não está preso dentro do tempo passado, presente e futuro. Deus olha o tempo passado, presente e futuro como um eterno agora. Deus não é surpreendido pelo que vai acontecer na minha e na sua vida amanhã. A pandemia que tomou conta do mundo não pegou Deus desprevenido. Deus já sabia, porque Deus é onisciente. Portanto, quando Ele fala e Ele trabalha para cumprir a sua promessa, Ele já está vendo, Ele está chamando à existência o que vai acontecer na sua vida amanhã, mas Ele faz a promessa hoje, para que no dia que acontecer, você olhe para trás, se lembre do que Deus falou e glorifique o nome do Senhor que está no céu. Eu não sei que tipo de promessa você está aí aguardando em Deus. Talvez seja a salvação da família, talvez seja uma chamada ministerial, talvez seja uma bênção material que você almeja do Senhor e que Deus prometeu te dar. Mas eu quero dizer para você uma coisa: descansa no Senhor. E primeiro, lembre-se, Deus não mente, por isso você pode confiar na promessa dele. Segundo, o que nós pregamos são as promessas do Pai, que são confirmadas pelo seu Filho. Jesus veio aqui para glorificar o nome do Pai através da obra que Ele realiza na nossa vida. Quando Deus operar na sua vida, levante a sua mão para o céu e diga: graças a Deus, foi o Senhor que fez isso, e coisa maravilhosa é diante dos nossos olhos. Atribua a Ele todo o cumprimento das promessas. Terceiro lugar, tudo o que Deus prometeu incondicionalmente a Israel ou as pessoas se cumpriu. Por que eu estou dizendo isso? Porque na Bíblia nós vamos encontrar promessas condicionais e promessas incondicionais. Qual que é a diferença? A promessa incondicional, você não precisa fazer nada. Deus prometeu um dia: olha, enquanto houver dia e noite, eu nunca mais destruirei a terra com água. Isso é uma promessa incondicional de Deus. Ele não disse para o ser humano que ele tinha que fazer alguma coisa para isso. Ele disse: eu prometi. E assim aconteceu, irmãos. Deus chegou para Davi e falou assim: eu juro por mim mesmo que não faltará descendente seu sobre o trono de Israel. E Deus vem cumprindo as suas promessas até na pessoa de Jesus Cristo, que é descendente de Davi, que é rei eterno. Ou seja, as promessas que são incondicionais não dependem de nada que a gente faça para que Deus a realize. Agora, existe na Bíblia também as promessas que são condicionais. O que são promessas condicionais?
São promessas que nós temos que preencher os requisitos para que nós possamos alcançá-las. Tem coisas que Deus disse para nós, Deus disse na Bíblia, Deus disse para os profetas, Deus disse para os apóstolos, e só se cumpriram porque eles fizeram a sua parte. Olha para os discípulos de Jesus. Um dia, Pedro, Tiago, João e André estavam pescando lá no mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades. E ali eles estavam lançando as suas redes. Jesus chegou até eles e disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que ele fez aqui? Ele fez uma convocação e fez uma promessa. Qual que era a promessa? Vocês vão se tornar a partir de hoje grandes pescadores de homens. Qual que era a condição? Vinde após mim. A Bíblia diz que imediatamente eles largaram as suas redes e o seguiram. Então isso é uma promessa, isso é um exemplo de promessa condicional. Para que a promessa deles serem pescadores de homens se cumprisse, eles precisavam fazer o quê? Largar a rede e seguir Jesus. Então, quando Deus faz uma promessa condicional, é preciso que eu cumpra a minha parte no trato, a minha parte na aliança, a minha parte no pacto. E aí que muitas pessoas se frustram com Deus, porque Deus fala algo acerca da vida dela, e a promessa desse instante não é incondicional, mas Ele impõe uma condição: se fizerdes, se me amardes, se andardes no meu caminho, se me buscardes de todo o vosso coração, se dedicardes, se orardes, enfim, Ele mostra uma condição, um requisito para que a promessa venha se cumprir. Aleluia! Então, toda vez que você cumpre a tua parte no trato, Deus cumprirá a dele. Toda vez que a gente quebra a nossa parte, não é que Deus é infiel, não. A Bíblia diz que ainda que nós nos tornemos infiéis, Ele continua o quê? Fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas ali foi como se fosse uma promessa condicional, onde nós temos que fazer a nossa parte, para que Deus realize a parte dele. Glória a Deus. Aqui nós temos mais um princípio sobre as promessas de Deus. As promessas divinas nos dão esperança que o futuro com Deus será melhor que o presente. Irmãos, o mundo vai de mal a pior, sim ou não? Nós vemos a destruição, nós vemos o pecado avançando no seio da família, nós vemos a inversão de valores tomando conta da sociedade. Então o mundo sem Deus, ele vai de mal a pior. Mas para aquele que conhece a Deus, a Bíblia fala assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo dos seus braços, e vós correreis e saltareis como um bezerro solto na estrebaria. Aleluia! Se você chegar e pegar um animal que possa correr como um bezerro e deixar ele preso, ele fica agoniado, ele fica triste, ele fica oprimido. Mas quando você solta ele daquela corda, ele sai numa disparada, ele sai numa alegria. Foi isso que Deus disse para Israel. Deus disse para Israel que aquele que confia nele, o sol da justiça nascerá. E o sol da justiça na nossa vida, quem é, irmãos? Jesus Cristo. E se Jesus ele já raiou na nossa vida, se cumpre o que diz a palavra de Deus. A luz do justo é como a luz da aurora, é como a luz do dia, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vida sem Deus, ela pode até melhorar em alguma área, mas no geral, ela vai de mal a pior, porque a cada dia a pessoa se aproxima mais da condenação eterna. A vida com Deus não, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das adversidades, a cada dia você está mais perto do Senhor, a cada dia mais glória, a cada dia mais fé, a cada dia mais esperança, a cada dia mais promessa cumprida, a cada dia a bênção do Senhor é maior sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre a sua mulher. Por quê? Porque a vida com Deus, as promessas dele, faz com que o nosso presente seja bom, mas que o amanhã com Deus seja ainda melhor. Hebreus capítulo 10,
versículo de número 23. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 23, diz assim, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Irmãos, quando nós ouvimos isso brota no nosso coração, sabe o que? Esperança. Eu sei que a última palavra de Deus para mim e para a sua vida não é a pandemia, não é o coronavírus, não é a Covid-19, não. Deus tem coisa melhor para o seu povo. Sempre foi assim. Olha para a Bíblia. Israel estava dentro do Egito. Toda a terra foi visitada com as 10 pragas. Na última praga, até o filho de Faraó dentro do palácio foi ferido de morte. E o que acontecia com Israel? Israel estava numa terra chamada Gozen. Dentro da terra lá do Egito, toda a terra estava amaldiçoada e o povo de Deus estava abençoado. Lá no meio dos egípcios, trevas. Lá no meio do povo de Israel, luz do dia. Lá no meio do povo sem Deus, mosquito, praga, rato, rã. Lá no meio do povo de Deus, a bênção do Senhor. Aleluia! Deus me trouxe aqui para dizer para você nesta noite: a promessa de Deus traz para nós a esperança. E a esperança diz que a vida com Deus, um dia após o outro, não é pior, um dia após o outro é melhor. Alguém pode dizer, mas pastor, e os mártires? Pergunta para qualquer mártir no dia que você chegar no céu, se ele está arrependido de ter andado com Deus. Por quê? Porque ele sabe que ainda que a vida aqui se finde, sem que tudo aquilo que ele desejasse acontecesse, ele foi para a presença de Deus, ele foi para a presença de Jesus, e a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então para o cristão, irmãos, não tem coisa ruim. Para o cristão, tudo que acontece, está lá em Romanos 8, 28, coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que nós passamos na vida é matéria-prima na mão do Criador, para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. A ponto do salmista dizer o seguinte: olha, bom para mim foi ser afligido, porque eu aprendi a tua lei. Então até na dor, até no sofrimento, o cristão encontra em Deus esperança, auxílio, descanso e paz para a sua alma. Quinto princípio: como Josué, nós devemos perceber o cumprimento das promessas divinas e encorajar a nova geração a fazer o mesmo. Josué capítulo 23, versículo 14. Irmãos, na medida que você vai caminhando com Deus, se você for amadurecendo na fé e abrindo o seu olhar para ver as maravilhas de Deus, a sua fé ela vai se desenvolvendo. E o número de experiências que você tem com Deus, ela cresce. E na proporção que essa experiência com Deus cresce, você não deve guardar ela só para você. Você deve compartilhar com a próxima geração. Porque a próxima geração, isso é normal, isso é natural do ser humano. Ela carece de novas experiências. E muitas das suas experiências com Deus vão inspirar essa nova geração a caminhar com Deus também. Josué, no finalzinho da sua vida, ele sabia tudo o que Deus tinha feito por ele. Então o que Josué fez? Josué falou: não posso guardar isso só para mim. Eu preciso encorajar a próxima geração. Eu não devo desanimar a nova geração, não. Eu preciso passar o bastão como uma corrida de bastão. Eu tenho que passar com toda alegria, com todo vigor, com todo ânimo, com toda coragem, dando o testemunho do Deus que eu sirvo. Eu não devo olhar para a próxima geração e dizer assim: olha, aqui está ruim, para você vai ser pior ainda. Não, porque o mundo já tem um monte de dificuldade. Você deve olhar para a próxima geração e dizer assim: ó, o Deus que caminhou com Israel foi o Deus que caminhou com a igreja primitiva, foi o Deus que caminhou com a igreja histórica, é o Deus que está caminhando com a igreja contemporânea, e é o Deus que vai caminhar com você e com a sua geração. O mesmo Deus que foi fiel lá no Egito, é o mesmo Deus que foi fiel no deserto, é o mesmo Deus que foi fiel na terra de Canaã, é o mesmo Deus que foi fiel no cativeiro, é o mesmo Deus que foi fiel durante o período da igreja primitiva, é o mesmo Deus que foi fiel na minha vida, e é o Deus que vai ser fiel na sua vida também. Ou seja,
injete fé no coração da próxima geração que vai nos suceder. Oxalá que não seja necessário, oxalá que Jesus venha antes, mas e se Ele não vier? Essa geração precisa estar animada, encorajada, pronta para servir a Deus tão bem ou melhor do que nós servimos. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. O que é entesourar para os filhos? É preparar para os filhos continuar a jornada. Herança é o que eu deixo para as pessoas. Legado é o que eu deixo nas pessoas. Eu quero muito, irmãos, que Jesus venha comigo ainda em vida. Eu quero ser parte da igreja do arrebatamento. Viu, Rodrigo? Missionário Isaías, irmã Aline. Mas e se ele não vier? Eu quero que o David, eu quero que a Daísa, eu quero que o Alex, eu quero que o Gabriel, eu quero que o Rafael, eu quero que a Emily, eu quero que a Nicole, eu quero que os nossos filhos deem prosseguimento ao projeto de Deus aqui na terra. É para isso que Deus nos chamou, irmãos, para preparar a próxima geração. Josué capítulo 23, versículo 14. Josué, ele exortou a nova geração, dizendo que Deus era um Deus que cumpria promessas na sua vida e que cumpriria na vida deles também. Diz assim, eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra. Ele estava no finzinho da vida dele, e ele disse: vós sabeis em vossos corações e em vossas almas que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Oh, irmãos, Josué tinha certeza disso aqui, Ele sabia que Deus tinha caminhado com ele no Egito, Deus tinha caminhado com ele durante 40 anos no deserto, Deus tinha entrado com ele durante a tomada de Jericó, de Ai e de todas as cidades ali de Canaã, e estava na hora dele ir embora. Ele disse: tudo que Deus falou se cumpriu. E Jesus reforçou isso no Novo Testamento. Ele disse assim, nem um jota e nem um tio desta palavra vai cair, até que toda palavra se cumpra. É isso que nós temos que passar para a nova geração, irmãos. Não é que o mundo está difícil e vai ficar pior, não. Isso eles já sabem. Isso aí eles já sabem. Eles são inteligentes. O que nós temos que passar é que o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos apóstolos, dos profetas e dos patriarcas não mudou. Ele continua operando maravilhas, Ele continua agindo, Ele continua operando, Ele continua trabalhando na vida daquele que crê e na vida daquele que diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Deus não mudou. Sexto princípio para nós concluirmos: a maior promessa divina vai além desta vida. 1 João capítulo 2, versículo 25. Irmãos, não importa o que Deus faça por nós, para nós e em nós aqui, o que Ele promete para o porvir é muito maior. O que nós precisamos? Nos apegar sem muita força com aquilo que nós temos aqui. Por quê? Tudo isso aqui é passageiro. O apóstolo Paulo disse assim: atentando para as coisas que são invisíveis, porque as invisíveis são eternas e as visíveis são temporais e passageiras. Ele não disse em momento nenhum que elas não têm valor. Família é visível, tem valor. Seu trabalho é visível, tem valor. Seu lar é visível, tem valor. Seus bens materiais são visíveis, são bons servos, mas são péssimos senhores, mas são importantes. Sem eles, nós faríamos uma vida muito mais difícil, uma peregrinação muito mais difícil. Mas tudo isso é passageiro. Agora, aquilo que nós não vemos, Deus nós não vemos, a fé nós não vemos, as promessas quando Deus faz nós ouvimos, mas não as vemos. As coisas espirituais nós não vemos. Essas são as eternas. Essas nós devemos nos apegar a cada dia, para que nada nos separe do amor que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 25 diz assim: esta é a promessa que Ele nos fez. E qual que é? A vida eterna.
Irmãos, a vida eterna não começa quando você morre. A vida eterna começa quando você se encontra com Jesus. A Bíblia diz assim, aquele que nele crê tem a vida eterna. Tem gente que fala, poxa vida, os crentes são presos. Não somos nós que falamos, é a Bíblia que fala. A Bíblia fala, pela graça sois salvos por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a vida eterna é a maior promessa que Deus pode dar para alguém. Por quê? Caixão não tem gaveta, irmãos. Tudo que é material é bom. Não fala que é ruim, não, que é bom. Comer um peixe é melhor do que comer um ovo. Comer uma feijoada é melhor do que comer só arroz. Comer no self-service é melhor do que comer só um omelete. É bom, irmãos. Só que tudo isso é passageiro. Andar de Audi é melhor do que andar de Fusca. É verdade. Morar numa casa grande e espaçosa é melhor do que morar debaixo da ponte. A gente não pode ser demagogo. A vida material é importante sim, mas não é tudo, irmãos. Isso tudo passa. Isso tudo passa. Agora nós temos uma promessa de Deus. E esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Por esse aqui, você não pode abrir mão de tudo que Deus fez na sua vida e de tudo o que Ele ainda tem a fazer. Amém, queridos? Vamos orar e vamos dizer, Deus, que a gente possa dar a devida importância a cada coisa na nossa vida. Aleluia! Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Em cada área da nossa vida. Deus não quer ver filho seu nenhum com a canequinha mendigando. Não, esse não é projeto de Deus. O projeto de Deus é você ter o suficiente para você. E eu estou falando isso em todos os sentidos, viu? Na família, na vida espiritual, na vida material. Esse é o projeto de Deus. É Ele abençoar você para que você tenha o suficiente para suprir as suas necessidades e ajudar o próximo. Esse é o projeto de Deus. O Deus da Bíblia, irmãos, Ele é o Deus da fartura. Olha para a terra. Olha o tanto de água que Ele pôs. Olha o tanto de terra que Ele colocou. Olha o tanto de fruta que Ele colocou para nós. Tudo dele é com fartura. A mesquinharia, irmãos, não vem de Deus. A mesquinharia é do ser humano, que muitas das vezes acumula para si e não quer saber do próximo. Deus não é um Deus mesquinho, Deus é um Deus abundante. É por isso que nós não podemos ser crentes de mentalidade mesquinha. Não, só um pouquinho tá bom. Não, irmãos. Deus é Deus abundante. Agora, o que nós precisamos fazer? Dar o devido valor a cada coisa. Colocar cada coisa no seu devido lugar. Ame as pessoas. Use as coisas. E glorifique o nome do Senhor com tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus de promessa. Tu és um Deus que tem cumprido todas as Suas promessas incondicionais, desde que o mundo é mundo, Senhor. Meu Deus, e referente às promessas condicionais, nos ajuda a fazer o nosso papel, nos ajuda a cumprir a nossa parte, Senhor querido, no trato, no acordo, na aliança, para que nós possamos experimentar também, Senhor querido, o cumprimento das Suas promessas em cada área da nossa vida. Abençoa a nossa família, abençoa o trabalho das nossas mãos, Senhor, abençoa a nossa vida ministerial e espiritual, abençoa, Senhor querido, cada área do nosso viver. Nós temos certeza que tudo que temos, ó Pai, vem de Ti, tudo que temos provém do Senhor, tudo que temos, ó Pai, vem do Pai das luzes, de quem não há sombra, nem mudança e nenhuma variação. Em Ti nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança, Pai. E nós dizemos nesta noite, como disse Josué, nenhuma das Suas palavras, Senhor querido, caíram por terra, mas todas elas se cumpriram na nossa vida, na vida da igreja, na vida de Israel, segundo o Seu propósito determinado, Pai. E é isso que eu peço para esta igreja, é isso que eu peço para essa pessoa que nos acompanha por esta live, que a Tua promessa, Pai, se cumpra na vida dele, se cumpra na vida dela, mas não deixa que nós sejamos negligentes, ó Pai, que
que nós possamos sempre exercer a nossa função, cumprir o nosso papel dentro daquilo que o Senhor falou para nós, Senhor, e assim sermos gratos, e tudo que o Senhor fizer acontecer na nossa vida, que seja dar a honra, a glória e o louvor ao Teu santo nome, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, Senhor, e já te agradecemos no nome precioso de Jesus. Graças a Deus, irmãos, que Deus nos abençoe. Amanhã nós não temos ensaio do Ministério do Louvor, teremos ensaio apenas dos nossos jovens, 16h30, às 16 horas e 30 minutos, e no domingo o culto da família será com os nossos jovens, será o nosso culto Conexão Jovem, que eles possam aí louvar a Deus, dar testemunho, adorar ao Senhor por tudo que Ele tem feito em suas vidas, amém? Que Deus abençoe a todos e vão em paz em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa do Seu Filho Jesus e que o consolo do Seu Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.